Gabriel, meu filho, o Gabriel. Eu engravidei com 14 anos. Com 15 anos eu tive o Gabriel. E foi minha grande primeira escolha. Não era convertida, os meus pais também não. E eles queriam que eu abortasse. E eu escolhi o Gabriel. Foram anos só eu e ele. E foi passando o tempo, veio a adolescência. E na adolescência, viveu uma adolescência muito difícil, conturbada, depressão, muito estudo. E eu passava noites inteiras orando por ele. Foi uma época onde existia um outro Gabriel. Era difícil falar sobre Jesus para ele. E um dia ele chegou em casa e falou: mãe, eu ouvi falar sobre Davi e eu queria que você falasse, me explicasse, me falasse quem era. E quando eu percebi, ele já estava pregando dentro de casa, pregando e falando da palavra de Jesus de uma forma muito genuína. Vieram dias maravilhosos, onde Jesus mostrou para ele o que é ser um homem de Deus. E hoje eu tenho um filho que é meu amigo, um filho que seca as minhas lágrimas e que me traz sorrisos, que chega em casa e fala: mãe, hoje eu trouxe minha presença ilustre para almoçar com você. E ao mesmo tempo um filho que fala que eu sou bonita, que eu sou inteligente, uma pessoa que eu nunca vi falando de ninguém, pelo contrário, sempre com palavras muito maravilhosas. E ele buscou na palavra a resposta de não ter mais depressão, foi curado. Vem pra cá, Gabriel, porque você não é todo mundo. Agora eu quero te perguntar, a quem você pertence? A Bíblia, ela é um livro inflexível. A Bíblia, ela é o livro mais radical que existe na Terra. Não tenha medo de ser radical. Não tenha medo, isso é uma mentira que disseram pra você. Você quer ver eu te provar? Cristiano Ronaldo. Quem é que gosta de futebol? Cristiano Ronaldo. É um atleta radical ou não é? Messi. É um atleta radical ou não é? Me diz um atleta radical que não tenha sucesso. E me diz um que não seja radical que tenha sucesso. Não existe. E você aqui na igreja não quer ser radical lá fora e acha que vai pro céu? Não tem como. Já começa por aí. Não tem como. Não bate. O evangelho é inflexível com tudo que o mundo prega. E o desafio qual é? Viver no mundo sem ser contaminado por ele e influenciar esse mundo a se converter ao evangelho. Esse é o nosso desafio como cristão. Então Jesus, no começo da caminhada cristã de todo mundo, ele faz o desafio de segui-lo e não se corromper com o mundo. Tiago vai escrever que a religião pura e imaculada para com Deus é cuidar dos órfãos, das viúvas em seus tempos de tribulações e não se corromper com o mundo. Então por que às vezes a gente quer parecer com o mundo? Por que parecer com aquilo que eu não posso me corromper? Mas é um desafio. Por quê? Porque o diabo é esperto. E eu não quero falar sobre o diabo, mas o diabo não brinca de ser diabo. E às vezes a gente brinca com a nossa vida. Às vezes a gente está no lugar errado, na hora errada, fazendo o que não deveria, sabe que não deveria estar fazendo e continua fazendo. Às vezes você está num lugar que você sabe que você não deveria estar, mas você está ali pagando para vir, está esperando para dar errado. E Deus está te dando a oportunidade de sair desse lugar hoje. E você continua ali. Pedro, ao negar Jesus, se afastou, se ausentou, mas Jesus nunca se ausentou nem se afastou de Pedro. Pedro, ao negar Jesus, se sentiu sozinho, mas Jesus nunca saiu de perto dele. Pedro, ao negar Jesus, achou que tudo tinha acabado, mas Jesus sabia e já tinha orado, falando para ele: o diabo está querendo cirandar a sua alma, mas eu tenho orado pela sua vida, e o diabo não vai tomar aquilo que é de meu Pai. Então, o diabo não brinca com a nossa vida, e a gente também não tem que brincar com ela. No tempo que você perde desperdiçando com coisas fúteis, em que você deveria estar lendo a palavra de Deus,
O ativo mais valioso que existe para qualquer pessoa é o tempo. Por quê? Porque o tempo não volta. Dinheiro, você pode perder 1 milhão hoje e receber 100 milhões amanhã. Quem recebe? Ai, isso é muito engraçado quando fala na igreja. Amém, 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 amém. Dinheiro é bom. Dinheiro é bom quando serve a um propósito. Quando não serve a um propósito, é ruim. O dinheiro precisa estar debaixo de um propósito. Dinheiro por dinheiro, você vai se perder. Agora, dinheiro para servir a algo que agrade o reino de Deus, você vai estar sendo um espelho e influência para milhares de pessoas. Amém? Então, a partir do momento em que você se propõe a fazer alguma coisa, você precisa ir até o final. Paulo, ele está escrevendo a Timóteo: Timóteo, permanece naquilo que você foi instruído, permanece naquilo que eu te ensinei. E o desafio de permanecer, sabe qual é? Que não tem como permanecer sem ser radical. Só permanece constante em alguma coisa quem é radical. Quer ver? Quem aqui já tentou ser marombeiro? Alguém aqui já tentou? Se você, ó, é simples, ó. Mas tô falando não ficar saradinho, mas marombeiro, tipo, ficar grandão. Já tentou? Se você quiser ficar grandão, querido, é sono, refeição, disciplina e muita duratestão. Tô brincando. Tô brincando. É, faz parte. Mas vamos lá, brincadeiras à parte. Você precisa de disciplina para alcançar resultados físicos. Você acha que você não precisa de disciplina para alcançar resultados espirituais? E quais são as disciplinas espirituais? Leitura da palavra, meditação na palavra, oração. Não é o fato de você estar vindo à igreja, sentado no banco, e é ótimo vir à igreja, amém? Vir à igreja é maravilhoso, gente. Se eu ficar uma semana sem vir na igreja, eu me acho um desviado, fico muito mal. E vir à igreja é ótimo. Mas não é o fato de você estar aqui sentado na cadeira, você está ocupando o seu lugar no céu. Não é isso. Não é isso. Aqui nós estamos congregando entre irmãos. Mas Jesus nos chamou para desafiar o mundo e bater de frente com ele. E qual é o desafio disso? É que você precisa fazer isso amando o seu inimigo. A diferença do Antigo Testamento para o Novo são muitas. O Deus é o mesmo. São muitas diferenças. O Deus que escreveu o Antigo é o mesmo Deus que escreveu o Novo. São diferenças, mas o Antigo aponta para o Filho e o Filho aponta para o Pai. Só que, Mateus capítulo 5, Jesus começa a falar, e é o Sermão da Montanha. E no Antigo Testamento, se o teu inimigo fizesse algo contra ti, era digno você fazer algo com ele. Eu te pergunto, se você tomar um soco na cara, você tomou um soco na cara, é horrível. Se você tomar um soco na cara, esses dias a Débora me deu um soco na cara, sem querer. Eu falo a verdade. Sem querer. Foi sem querer, mas tomei. Se você tomar esse negócio de brincar de lutinha, não dá certo. Se você tomar um soco na cara, você não vai querer dar um soco também? O desafio é o seguinte: Jesus fala que se você tomar um soco na cara, você precisa virar a outra face. Só que muitas pessoas têm isso como fraqueza. Na verdade, não é. Não é. Porque uma pessoa que consegue virar a cara tomando um tapa ou um soco, essa pessoa tem, acima de tudo, domínio de si. E uma pessoa que tem domínio de si, sabe o que tem que fazer e chega em qualquer lugar. É simples assim. Nenhum campeão em nenhum esporte consegue se manter como campeão sem ser resiliente. Eu gosto muito de luta. E na luta a gente sabe que uma pessoa tem a mente boa depois da primeira derrota. Enquanto ela não perde, ela vive emocionada. Mas a partir do momento que ela perde, a sua reação à sua derrota vai definir se ela vai se tornar um campeão ou não. Porque mais importa o que você reage diante do que acontece com você. O que acontece com você
pode ser uma fatalidade. Mas o que acontece quando você reage, isso diz respeito a como você pensa. E o que acontece com você é uma circunstância. Ou seja, 90% da sua vida, isso não é um papo torto, é verdade. 90% da sua vida, basicamente, vai ser o que você faz com o que acontece com você. E a partir do momento que você dá a outra face, a partir do momento que você é insultado, significa que você sabe quem você é e você não se importa com o que falam sobre você. E se você sabe quem você é e não se importa com o que falam sobre você, o diabo nunca vai te parar. Por que Jesus conseguiu ser tão bem sucedido no seu propósito? E aqui eu não estou falando sobre sucesso, porque o sucesso para o mundo é tão mentiroso, gente, que o sucesso para o mundo é você ser aplaudido diante de uma multidão. Mas o homem não foi feito para ser adorado. E não tem nada de errado você ser aplaudido. Um talento, um dom chama atenção. E as pessoas devem aplaudir aquilo que é bonito. Por isso que eu aplaudo a Débora. Mas as pessoas devem aplaudir aquilo que é bonito. Só que, a partir do momento que um homem ele é adorado, ele começa a ficar vazio. Quer ver? Toda pessoa extremamente famosa vive em depressão. Que eu conheci, todas tiveram casos depressivos extremamente surreais. Sabe por quê? Porque ela não foi feita para ser adorada. Ela foi feita para adorar. Adorar a quem? Ao único que é digno de receber adoração. Então Jesus, no seu caminho, ele foi tão bem sucedido, porque quando ele estava preso e cuspiram nele, e é importante ressaltar que ele era o Filho de Deus, tá? Se cospem você, mas você é filho de Deus, mas você é adotado, ele era o legítimo. Tá entendendo? A gente é filho, mas a gente é adotado. Ele é o legítimo, o de sangue. Se cospem no Filho de Deus, ele não faz nada. Não é porque ele era bobinho, mas porque ele sabia. Porque o plano do diabo naquela situação era incitá-lo a ponto dele desistir do seu caminho. E o caminho que Deus tinha para ele não era um caminho de sucesso perante o mundo. Porque ser crucificado, o livro de Deuteronômio diz para nós que aquele pendurado no madeiro é digno ou reputado por maldito. Então ser crucificado é uma maldição. A lógica hebraica antiga é essa. Aquele que é crucificado, e romana também, é uma pessoa desimportante, uma pessoa maldita. Só que Deus é aquele que escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, que escolheu as fracas para aniquilar as fortes. Então, a partir do momento em que Jesus sabe que ele precisa ser crucificado, em nenhum momento ele duvida de Deus. Pelo contrário, ele faz o que ele tem que fazer. Só que ser crucificado era bom aos olhos do mundo? Não, mas era necessário aos olhos do Pai. Por isso que a gente não deve se prender àquilo que o mundo diz a respeito de nós ou para nós, mas sim sempre lembrar aquilo que Deus já prometeu e saber o que Ele mandou que a gente tem que fazer. Porque Deus não pede, Deus manda. Ou você obedece, ou você não obedece. Com Deus tudo é assim. Deus é direto. Ou você serve a Ele, ou você não serve. João foi tão radical, ao ponto que em uma das suas cartas, ele escreve simplesmente assim, e eu não estou brincando. Ele escreve: todo aquele que peca é filho do diabo. Não estou falando que você vai ver perfeitamente, mas há uma diferença entre viver na iniquidade e pecar. Viver na iniquidade é a partir do momento que você tem conhecimento o que você está fazendo está destruindo a vida de alguém ou a sua vida, que você está pecando contra Deus, e você não se arrepende ao subir no altar. Você não se arrepende ao pegar o microfone, você não se arrepende ao pregar o evangelho. E você vai ser um canal. Pessoas em pecado que pegam o microfone
e cantam e pregam, elas são um canal, mas Deus não chamou para ser canal, Deus chamou para ser exemplo. E se você não for exemplo, meu querido, você não vai entrar no céu. Eu queria que fosse mais flexível, mas Jesus não é. Acredite, eu queria que fosse. Então, é tão radical ao ponto de que vocês entendem que é inegociável? Se é inegociável, os valores de Deus não se alteram. E se os valores de Deus não se alteram, e eu sirvo a Ele, eu preciso ser quem eu sou em qualquer lugar que eu vá. Em qualquer lugar que eu vá. Eu não vou... Existe um raciocínio de algumas pessoas, e normalmente são pessoas um pouco mais antigas, sem nenhum preconceito, mas a vida secular e a vida cristã. Quem já ouviu a respeito disso? Porque você tem uma vida na igreja e quando você está no teu trabalho, você não pode falar de Jesus. Eu não estou falando para você sair atormentando as pessoas, gritando arrependa-se. Não tô falando... Seria bom, mas estou brincando. Mas não estou falando isso. O que eu estou falando é, você precisa ser o mesmo em todo lugar. Não existe uma vida na igreja e uma vida fora dela. Aquele que você é aqui vai ser o mesmo que você vai ser no trabalho, vai ser o mesmo que você vai ser enquanto dirige, vai ser o mesmo que você será na sua família, na sua casa. E é isso que Jesus te chamou para ser. Jesus não te chamou só para ser um canal. Jesus não te chamou para viver refém dos seus dons, dos seus talentos. Jesus chamou para ser um exemplo e inspirar a partir do que ele fez. Então, Pedro, ao negar Jesus, percebe isso. Você já foi traído? Você já foi traída? Traição a gente sofre de quem está longe? Não. Traição a gente sofre de quem está perto. Cara, e ser traído é algo horrível. Porque a partir do momento que você é traído, é um sentimento tão ruim, porque você confiava na pessoa. Sabe? Você reputava aquela pessoa na sua vida como um lugar de honra. E a partir do momento que você é traído, você começa a sentir que como a sua escolha te machucou, e você cria um amor pelaquela pessoa. Só que Pedro, ao negar Jesus, sabia que não deveria nunca mais se encontrar com Jesus. Mas o Deus que a gente serve, Ele é Deus. E o amor que Ele sente, assim como nosso irmão cantou, é um amor tão indescritível que Ele não sente isso que eu falei. Ele não sente. Sabe os pecados que você faz contra si ou contra Deus? Deus, Ele sabe que é errado. E se tiver alguém perfeito aqui, tudo bem, está certo. Mas Deus, Ele sabe que é errado. E a diferença é que Ele não sente raiva de você. Pelo contrário, quando Ele olha para você, tudo que Ele consegue ver é Jesus. Tudo que Ele consegue ver é a graça. Tudo que Ele consegue ter é amor. Então, todo momento que Ele olha para você, Ele se lembra daquilo que Jesus fez. Só que o que vai definir o seu futuro na eternidade é você, o que você diz e o que você faz. Se você compactuar com os valores do mundo, entenda isso. Se você compactuar com os valores do mundo, você está automaticamente abandonando os valores de Deus. Amém? Se você compactuar com os valores do mundo, e quais são os valores do mundo? Imoralidade sexual, prostituição, adultério, entre outras coisas mais. Bebidice. Se você compactuar com esses valores, a Bíblia é clara e explícita ao dizer que você estará abandonando os valores de Deus, porque não se pode ser amigo de Deus e amigo do mundo. Todo aquele que se constitui amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Olha isso. Ou seja, se todo aquele que se constitui amigo do mundo torna-se inimigo de Deus,
todo aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo. Então, para você ser amigo de Deus e servir a Deus, você precisa ser inimigo do mundo. E o mundo não são pessoas. O mundo é uma forma de pensar que foi implantada pelo diabo em quem está lá fora. É uma forma de pensar que foi implantada em pessoas de que ter 1, 2, 3 mulheres é bom. De que ter 1, 2, 3 famílias é maravilhoso. De que você usar drogas é maravilhoso. De que você ficar ostentando na internet que você precisa estar fazendo isso e aquilo é algo bom. E não é. Não é. Então, o seu desafio como cristão é caminhar em meio ao mundo sem ser contaminado com ele e ao mesmo tempo contaminar ele com a sua unção. E esse é o seu desafio. E é isso que Jesus está esperando de você. Estar sentado aqui na igreja é o primeiro ponto. Agora Jesus te manda ir lá para fora e espalhar um pouco aquilo que você aprendeu aqui. Eu, nos últimos dias, tenho tido acesso a uns lugares que, meu Deus do céu, sangue de Jesus. E realmente, o mundo não entende o amor de Deus. Não sabe o que é ser amado. E por isso o mundo não ama. O mundo não sabe o que é amor. Não sei se você teve um pai, mas se você teve um pai bom, aleluia, porque no mundo em que vivemos isso é raro. Mas muitas pessoas não tiveram. E as pessoas que não tiveram um exemplo de paternidade não foi porque o seu pai era ruim, mas foi porque o seu pai não aprendeu a ser pai. Foi porque o seu pai não aprendeu o que era o amor. Da mesma maneira, é o mundo. O mundo não sabe amar porque ele não sabe o que é o amor, porque o amor pertence a Deus e o mundo jaz no maligno. Então, se o mundo jaz no maligno, ele nunca vai amar. Ele vai sempre ter ódio, vai sempre ter ranço. E o desafio é você amar essas pessoas que estão vivendo sobre essa forma de pensar que o diabo implantou nelas. E a sua luta não é contra a carne, então não bate em ninguém. A sua luta é contra as potestades espirituais do mal. Você precisa ser capacitado, assim como Daniel na Babilônia, a ponto de viver entre as pessoas que estão assim, evangelizá-las, mas nunca se sentar à mesa e comer do mesmo banquete. Porque no momento que você se assenta na mesa com alguém, significa que você está compartilhando uma comunhão. E comunhão é sinônimo de aliança. E não existe aliança entre o mundo e os que são de Cristo. Mas isso não significa que você não deve, aliás, você deve ir até essas pessoas, porque Jesus, o mesmo Jesus que diz que ou serve a Deus ou não serve, aquele que serve a um Senhor não pode servir ao outro Senhor, o mesmo Jesus que diz isso, é o mesmo Jesus que diz que você precisa amar o seu inimigo. É o mesmo Jesus que diz que você precisa negar as suas vontades e fazer o que tem que ser feito. A definição mais fácil de disciplina é fazer o que precisa ser feito. Então, todo cristão precisa ser extremamente disciplinado, porque ele precisa fazer o que Deus manda, não o que ele quer. A partir do momento que você se converteu, não é mais sobre o que você quer, é sobre o que Ele quer. O que você quer não é mais tão importante, sabe por quê? Porque conversão nada mais é do que abrir mão de tudo aquilo que você planejou e viver aquilo que Ele já tinha planejado. Sabendo que o que Ele já tinha planejado é infinitamente maior do que um dia você já planejou. E o diabo não quer que você faça isso. Porque ele sabe que no dia que você entender que a vida que Deus planejou para você é infinitamente superior à vida que você tem planejado, ele não vai conseguir te tocar mais. Ele não vai conseguir te parar mais. Ele não vai conseguir mais atrasar a sua vida. Ele não vai conseguir mais consumir o seu tempo.
Ele não vai mais conseguir mais te cercear e te fazer um homem preso, uma mulher presa ou cativa naquilo que você não deveria estar fazendo. João capítulo 8, versículo 32, Jesus deixa bem claro: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é impossível conhecer e ter relação com a verdade e não ser liberto. Liberto do quê? Do pecado. Deus não odeia o pecado somente porque o pecado é ruim. Enquanto a gente tem uma mentalidade pequena na igreja, é muito engraçado, porque a gente define a nossa vida cristã naquilo que pode e aquilo que não pode ser feito. Mas em nenhum momento é para ser assim. Em nenhum momento. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você entende a sua identidade, você já não pensa no que você pode ou não pode fazer. Você só pensa numa coisa: o que eu tenho que fazer. Isso é uma grande diferença. A partir do momento que você pensa no que você tem que fazer, você não perde tempo pensando no que você não pode fazer. E o tempo, que eu disse, é o ativo mais precioso que tem. Tempo não volta. A vida de um homem é como uma sombra que passa, diz a palavra do Senhor. Então, tudo que você faz consome tempo da sua vida. E esse tempo não vai voltar nunca mais. Por isso que é importante se aplicar e ter disciplina àquilo que Deus mandou você fazer. Porque somente assim você vai chegar onde Ele escreveu para você chegar. Não tem outro caminho. Permanecer é extremamente difícil, mas nós conseguimos sendo disciplinados. Agora, eu não sei qual o evangelho que você conheceu, mas eu sei o evangelho que Paulo estava escrevendo a Timóteo. E o evangelho que Paulo estava escrevendo a Timóteo era o evangelho de bravura, era o evangelho de coragem. Paulo foi um homem que foi apedrejado inúmeras vezes, e numa dessas vezes foi pregando o evangelho. E sabe o que ele fez ao ser apedrejado? Foi embora? Não, ele voltou para pregar o evangelho. Por quê? Porque ele aprendeu a dar outra face. Portanto, a resiliência faz parte da caminhada cristã. Sabe aquela pessoa no seu trabalho que você acha insuportável? Aquela pessoa que fica, sabe, cutucando você com vara curta? Essa pessoa precisa ser alcançada. Essa pessoa precisa de Jesus. E muitas vezes você é a única pessoa que ela vai ver Jesus. Só que o diabo botou na cabeça dela que ela precisa te atormentar. Mas o diabo não sabe que isso é uma oportunidade que Deus está te dando de ganhar a alma dela para Cristo. Então não pense como o mundo pensa. Você não pertence a ele. Não negocie os valores que a palavra de Deus te ensinou. É simples assim. Quais são os valores que a palavra de Deus ensina? Ser honesto. Quais são os valores? Ter uma boa família. Quais são os valores? Não negociar o seu tempo com Deus e ter como prioridade a Ele. O mundo diz que dizimar é coisa de ladrão. O mundo diz que pastor é ladrão. A palavra de Deus diz que qual você está dizimando, você está honrando a casa do Senhor. E certamente receberá os seus frutos. É simples assim. Então, não perca tempo querendo aprender aquilo que o mundo está ensinando. Aprenda aquilo que já está escrito. É isso aqui, não tem outro mistério. É isso aqui que vai te levar a viver qualquer coisa que você quer. É isso aqui que vai te levar longe. Eu não estou falando que você não tem que estudar física, matemática. Mas estou falando que isso aqui é a base para você chegar em qualquer lugar. Se você chegar em qualquer lugar na sua vida e você não tiver isso aqui no seu coração, você vai se perder. Provérbio diz para nós que a riqueza do homem tolo destrói. Por que a riqueza do homem tolo destrói? Porque o homem tolo não sabe lidar com as suas riquezas. E as próprias riquezas fazem ele destruir a sua mente. Sabe aquela frase, quanto mais dinheiro, mais problema? É verdade, para quem é tolo. Por isso que eu disse que o dinheiro precisa ter um propósito. Assim como tudo na nossa vida tem que ter um propósito. E propósito é totalmente ao contrário de perder tempo. Nós que aqui estamos,
e as pessoas que estão lá fora também, nascemos desgarrados da presença de Deus. Desgarrados. Mas a palavra de Deus diz que Jesus se comprometeu a nos unir à presença de Deus que um dia não estava em nós. E eu fico pasmo. Como é que você pode se unir à presença de Deus e continuar? E eu não estou falando de comportamento. Você está entendendo? Eu não estou falando do que você está fazendo para os outros verem. Eu estou falando da sua mente. Eu estou falando aqui, quando ninguém está vendo, quando você está no quarto. Eu estou falando aqui, do que se passa na sua cabeça. Como é que você pode pensar como você pensava antes? Às vezes eu fico com raiva de mim mesmo. Porque eu penso assim, Gabriel, o que tu está pensando, cara? Tu está esquecendo, cara, que o Rei dos Reis veio aqui, sangrou por você, estendeu sua mão, te tirou daquele fundo, daquele lamaçal profundo, e você está querendo voltar para lá, cara. Onde está nossa mente? Quantas oportunidades nós vamos negar a Deus? Deus, Ele pode te dar tudo o que você quiser, mas Ele quer tudo que você é. Deus, Ele não está interessado no seu imóvel. Deus não está interessado no seu carro. Deus não está interessado no seu dinheiro. Deus está interessado em você. Deus está interessado no que você é. Porque Ele sabe que o mundo não te ama. Mas ao mesmo tempo, todo dia Ele nunca parou de te amar. Ele sabe que lá fora o diabo vai te enganar. O diabo vai te conceder prazeres que vão roubar a sua atenção. E no final do dia você vai ter um tamanho de um vazio do tamanho do mundo, um vazio incrível, um vazio gigantesco do tamanho de Deus, que só Ele consegue suprir. E todos os dias Ele permanece no mesmo lugar, esperando você voltar para casa, esperando você retornar para onde você nunca deveria ter saído. Que amor é esse? Não existe nada igual. Você já ouviu de mãe que abandonou o filho, pai que abandonou o filho, mas Deus não abandona nunca ninguém. Aleluia. Não importa onde você esteja, não importa o que você está fazendo, não importa quem você é. Jesus diz para nós que foi um publicano e um fariseu orar. E o fariseu era aquele homem que vivia no templo todos os dias. E o fariseu olhou para os céus e falou: Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque eu não sou como esses homens que aqui estão. Mas Jesus diz que a oração do publicano foi diferente. O publicano olhou para os céus, olhou para Deus, abaixou a cabeça e falou: Senhor, eu não sou digno de olhar para o céu. Eu não sou digno de olhar para a Tua presença. Eu não sou digno, Senhor, de sequer olhar na Tua face. Mas eu estou aqui, Pai, porque tudo que eu tenho eu te dou. Eu estou aqui porque eu sei que o Senhor me ama. Muitas vezes eu saí da Tua presença. Muitas vezes eu cobicei coisas do mundo. Muitas vezes eu me enganei, Pai. Mas eu vim para cá porque eu sei que o Senhor me ama. E eu quero retornar de onde não deveria ter saído. Eu quero retornar de onde eu nunca deveria ter ido embora. A palavra diz para nós lá em Lucas 15... que o filho pródigo, ao voltar para casa, não foi maltratado. Pelo contrário, ele recebeu um banquete do pai. E banquete a gente dá para quem é importante. Isso significa que o tempo todo que ele passou longe, ele nunca deixou de ser importante. Filho não muda de filiação. Sempre é filho. Então você pode estar sentado aqui essa noite, pensando, assim como o irmão disse, os tempos que você tinha na juventude, quando você vinha para cá, quando você ia à igreja, quando você até pregava a palavra do Senhor, mas Deus manda te dizer que Ele te espera no mesmo lugar que sempre te esperou. Deus manda te dizer que o amor dEle nunca mudou, que Ele permanece o mesmo, que os planos que Ele desenhou estão intactos e que o diabo não consegue meter a mão, porque a chave só Ele tem, só Ele abre, só Ele fecha, e aquilo que é seu e ponto final. Não deixe o mundo te enganar.
Às vezes você pode pensar, eu não sou visto, eu sou tão pequeno. Sabe aquele ditado, quem não é visto não é lembrado? É mentira. A palavra diz para nós que Davi estava cuidando das ovelhas. Estava cuidando das ovelhas e o seu próprio pai tinha esquecido dele. O seu próprio pai tinha esquecido dele. E Deus falou para o profeta, não são esses. E o profeta falou, está faltando um. Aí o pai se lembrou que tinha um filho chamado Davi e falou, tem um, mas esse um está lá cuidando das ovelhas. E Deus falou, o profeta é esse. É esse que é desimportante. É esse que ninguém se importa. É esse que reputam como pequeno. É esse que eu chamei para mim, porque eu não vejo como um homem vê. O que eu vejo, o homem não consegue ver, porque eu já vi toda a história e o homem só vê o que está na sua frente. Fui eu que escrevi os seus dias e eu sei, aquele cuidando da ovelhinha, ele que vai ser o rei de Israel. Então você pode pensar, ninguém me vê, ninguém me ama, estou deprimido há um monte de dia, nem meus familiares conseguem perceber que eu estou deprimido. Mas Deus manda te dizer que Ele tem te visto. Deus manda te dizer que Ele sabe como são as noites de choro no seu quarto. Deus manda te dizer que Ele sabe tudo que você está sentindo nesse momento na sua pele, todas as dores que você sente, toda a depressão que está na sua mente. Deus tem acompanhado e manda te dizer que essa noite vai sair da sua vida, que essa noite você vai ser liberto, não por mim, mas porque Deus vai te libertar do que tenta te prender. Deus Santo. Os músicos podem subir aqui, por favor. Jesus diz em João 14,6. João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E repare que ele não diga ninguém vai ao Pai. Ele diz ninguém vem, porque ele e o Pai são um. Então ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a vida. João capítulo 13, Jesus diz: eu vos dou alegria, para que a vossa alegria seja completa. Não existe alegria sem Jesus. Aleluia. E você já pode ter ouvido isso, mas eu vou dizer mais uma vez: a alegria que o mundo te dá é como um remédio com validade, passa e perde efeito. Mas a alegria que Cristo concede dura para sempre. E essa noite você tem a oportunidade de escolher entre viver a alegria que o mundo vende e viver a alegria que Deus te concede. Porque alegria o mundo vende, Ele não dá. A alegria que o mundo concede, ela é paga. Ela é paga, sabe com o quê? Com sua vida. O mundo, ele te engana. O mundo, ele não perdoa. E o mundo, ele quer a sua alma sim. Mas a alegria que Cristo concede, ela renova qualquer um. O Deus que eu conheço é o Deus que faz um bandido virar pastor. O Deus que eu conheço é o Deus que faz uma pessoa que não tinha nenhum futuro virar um grande empresário. O Deus que eu conheço é o Deus que faz cego enxergar, paralítico andar. E esse Deus não mudou. Ele está aqui essa noite e Ele está chamando você para vir aqui nesse altar tratar com Ele. Tudo aquilo que Ele tem designado ao teu coração, todas as noites de sono que você tem perdido, Deus quer tirar de ti esta noite. Apenas se permita ouvir a palavra do Senhor e não ser mais enganado pelo mundo que quer te enganar. I was alone and my heart grew colder. You took control and